Seja muito bem-vindo a mais uma edição do ContadeCast. Eu me chamo Luiz Henrique e hoje vamos tirar todas as suas dúvidas sobre MEI. E com isso, convidamos o Adilson para falar sobre isso. Tudo bem, Adilson? Tudo muito bem, Luiz. Hoje estamos novamente aqui para levar informação aos nossos ouvintes, informações precisas e objetivas, inclusive sobre o MEI e o seu CPF, que envolve o MEI. E para quem é aconselhado MEI? Qualquer empreendedor pequeno que está começando a sua atividade empresarial, o MEI é justamente para isso. Aquele que precisa ter o seu CNPJ com seus devidos cuidados dentro das próprias regras do MEI para evitar um problema para você no futuro. O MEI pode emitir nota como se fosse uma empresa normal. Exatamente isso. Ele vai ter o seu CNPJ, vai ter sua conta no banco, se assim lhe desejar, vai poder emitir nota fiscal, fazer cobrança através de boleto, tudo regular perante a Receita Federal, evitando problema para o seu CPF. Estou falando bastante CPF, porque vocês vão entender durante o processo de explicação quais são os envolvimentos que você tem com o seu CPF em relação ao seu CNPJ. E qualquer um pode ser MEI? Depende, tem algumas atividades que elas são regular. Essas atividades você não poderá ser MEI. Qualquer pessoa pode ter o MEI? Sim. Mas se tiver uma atividade regular, um médico, dentista, um psicólogo, por exemplo, não poderá ser do MEI, porque a regra do MEI não permite. E qualquer idade pode ser MEI também? Tem que ser, digamos, um menor, ele não pode ser o MEI. Ele pode ter eh, ser emancipado acima de 16 anos, ele poderia ter o MEI. Mas você tem que tomar muito cuidado também com a emancipação do seu filho para evitar algum problema para ele no futuro. Tem outra regra para ser enquadrado como MEI? Tem, você não pode faturar mais que R$ 81.000 no ano. Você tem que cuidar com algumas coisas que você faz em relação ao seu CPF e o seu CNPJ. Não poderá haver mistura entre um com o outro, porque isso vai levar para a Receita Federal a informação e fatalmente você poderá acabar sendo excluído do MEI. E se o MEI abrir aí por julho, agosto, por exemplo, também vai ter que faturar 81 mil no ano? Não, nós estamos falando do exercício, o ano, 12 meses, que é o que você pode faturar. R$ 81.000 no ano. Se você fez o registro no mês de julho, por exemplo, esse valor tem que ser dividido por 12 vezes a quantidade de meses que você tem de registro. Fez o registro em julho, então, consequentemente, você tem 6 meses. Então, divide 81 por 12 vezes 6 meses, que é o limite que você vai ter naquele exercício. Então esse limite é proporcional. E se ele ultrapassar esse faturamento? Existem algumas regras quando você ultrapassa. Se durante o ano você passar os 81 mil mais 20%, você terá que pagar imposto diferente até o final do ano. No ano seguinte, você estará excluído do MEI, estará incluído no Simples. Mas se você ultrapassar esses 20%, 81 mil mais 20% além, você estará excluído desde janeiro e terá que fazer aquele ano pelo Simples, incluindo todos os impostos, todos os INSS, tudo que foi pago, que quero dizer que não foi pago, seria pago com multa, juro, inclusive declarações. Tenha bastante cuidado com esses limites, porque isso pode lhe dar um grave problema financeiro. E como regularizar um CNPJ que foi excluído do MEI? A única forma que tem é através de um contador, onde você vai ter que fazer as suas declarações, vai entregar os documentos mensais, ele vai fazer a sua contabilidade, vai enviar para a Receita Federal os dados que precisa, a documentação, tendo a contabilidade regular, para que você não crie um novo problema por não ter feito a declaração e nem sequer a própria contabilidade, quando você é excluído do meio. Geralmente essa exclusão vem depois. Passou um ano, você vai descobrir que está excluído. E aí você vai ter que verificar o que aconteceu no ano anterior, fazer toda a documentação, registrar, pagar multa. Geralmente dá um valor alto para pagar. Então tome bastante cuidado. Qual a tua sugestão para controlar isso e evitar qualquer multa? Faça o seu controle mensal. O que você faturou e o que falta você faturar até o final do ano. Lembre-se que se você fatura e registrou a sua empresa na metade do ano, você também tem que controlar, porque é proporcional. Não é 81 mil do ano para quem registrou no mês de julho, como eu expliquei antes. São 6.750 por mês até o final do ano. Então tem que tomar muito cuidado e o controle ele tem que ser mensal, para evitar um problema maior. Por um simples R$ 100 a mais, você acaba sendo excluído do Simples. E para todos os meses o limite é de 81 mil? Não, existe o MEI caminhoneiro, que esse é 250,
com 600, o valor que ele tem de limite. Os outros é 81. Esse limite não aumentou, já vi diversas informações no site que haveria tido um aumento na tabela, mas isso não procede. Continua 81 mil para o padrão e o MEI caminhoneiro, que é 250.600 por ano. E o MEI também tem alguma tributação de imposto de renda? O MEI propriamente dito, não. Mas a pessoa física vinculada àquele MEI poderá ter a sua tributação. Vamos falar um exemplo bem simples aqui. Se você no ano faturou 70 mil reais no seu MEI, parte desse valor é tributado. Por exemplo, você tem uma atividade de prestação de serviço. 70 mil, 32% é o valor do lucro, isento sem pagar nada. O restante vai ser levado para a sua declaração e você vai ter que tributar aquele valor junto com os outros rendimentos que você tem. Já vi casos de o MEI ter que pagar até 10 mil reais de imposto de renda pelo faturamento que ele tinha e também está trabalhando num outro local. Somou os dois rendimentos e teve que acabar pagando esse imposto de renda pessoa física na hora de entregar a declaração do ano que vem. Se a pessoa é um produtor rural, ele pode ser enquadrado como MEI? O produtor rural ele não tem digamos, o registro em si do MEI. Se ele quiser, depende da atividade dele, ele pode ser o MEI. Mas ele tem que também tomar cuidado com o faturamento que ele vai ter na atividade rural, porque isso também soma para efeito do imposto de renda. Então ele poderia ter o MEI sim, de uma prestação de serviço qualquer, envolvendo a atividade dele, por exemplo, ele pode ser um mecânico na área rural, ele pode ter um MEI, ele pode cobrar com nota fiscal normal esse faturamento. E, além disso, ele tem o talão de produtor, que é a sua produção rural, só que vai acabar somando os rendimentos dos dois do MEI e mais a produção rural, vai somar no seu imposto de renda e vai lhe acabar dando imposto a pagar, se não houver um controle mensal. E se a pessoa tem carteira assinada, ela pode também ser um MEI? Pode, depende muito da empresa que ele trabalha, porque tem empresas que não permitem esse tipo de situação. Mas se a sua empresa lhe permite você ter o MEI e trabalha fora de hora, não haveria problema nenhum. Porém, você tem que cuidar com o faturamento do salário que você tem naquela empresa e mais o faturamento que você vai ter, né, no seu MEI particular, que parte dele é tributado, como nós explicamos antes. Um exemplo agora, um empresário gostaria de contratar uma pessoa sendo MEI. Esse MEI pode prestar serviço apenas para esse empresário? Até pode, mas a gente alerta que isso tem que ter um cuidado muito grande, porque se eu faço trabalho para essa empresa e eu faço 12 notas fiscais no ano, tecnicamente eu me torno um funcionário dessa empresa. Claro que existe o MEI, existe a responsabilidade de cada um, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, particularmente, como contador, não aconselho que faça esse tipo de contratação. Embora os empresários às vezes queiram fazer, acham que está certo, nós respeitamos. Sabemos que cada um tem a sua responsabilidade, mas cabe a nós avisar que isso também é um risco. O que eu estou dizendo é que essa pessoa pode, no futuro, dizer que ele era funcionário e provar com os próprios documentos das notas fiscais que ele fez. 12 notas fiscais, só para um mesmo CNPJ. Vai ensejar como se fosse funcionário e ele poderá algum dia cobrar como funcionário. E quando a pessoa vira MEI, ela perde os direitos do CLT? Não. Na verdade, ele tem o mesmo direito de CLT, se ele for uma mulher, por exemplo, ele vai ter auxílio maternidade normal, vai ter aposentadoria normal, porém, só o detalhe do tempo. Porque se você tiver um mês, você vai se aposentar exclusivamente por idade na contribuição e só vai limitar um salário mínimo para receber de aposentadoria. Então, as mudanças, sim, existem, mas elas não são tão graves assim. Mas cabe uma análise de cada um pensando no futuro da sua vida, porque hoje o objetivo é todos nós ganhamos o máximo de dinheiro possível, mas na hora de se aposentar, um salário mínimo talvez seja um valor muito baixo para a gente conseguir viver. E aí tem que pensar qual é a minha aposentadoria do futuro. E como é que funciona essa contribuição da aposentadoria para o MEI? Na hora de pagar já está incluído o INSS ali dentro da própria guia que você tem. Porém, você pode pagar um adicional para que você consiga se aposentar no futuro, que é um pagamento facultativo para complementar a sua aposentadoria, que é uma guia à parte, além do MEI. E o MEI, ele pode contratar um funcionário? Ele tem que pagar todos os direitos? Ele pode contratar um funcionário, não tem problema nenhum, ele vai ter que pagar todos os seus direitos como se fosse qualquer outro tipo de empresa. Isso vai ter a sua guia
do Fundo de Garantia, guia do INSS do funcionário, ele vai ter férias, 13º, todos os direitos dele. Isso está na CLT e é válido, não tem problema nenhum. Por isso que o MEI é tão vantajoso para a empresa que está iniciando, que é justamente esse o objetivo do governo: facilitar o início de uma empresa de grande porte. Uma empresa pequena, que vai se tornar, ter um faturamento bom, depois vai passar por Simples, dali vai passar para outra tributação e assim vai aumentando o seu faturamento de uma forma regular perante a Receita Federal. Aquela pessoa que se identificou como MEI, então, como é que ela faz para abrir? Como é que ela inicia? Hoje, para abrir o MEI, você pode abrir na internet. É fácil de abrir, não tem muito problema. Você tem que tomar muito cuidado também com o que você informa lá, que às vezes a gente faz o MEI, bota qualquer atividade e cria alguns problemas sem saber. Porque o MEI, ele tecnicamente é um registro de uma empresa no seu nome. É um CNPJ no seu nome. Então você tem que tomar bastante cuidado para evitar de fazer um pequeno erro e lhe causar um problema na vida. Por isso, aconselho a contratar um contador, onde ele pode te orientar a fazer o seu registro. Nós nem podemos cobrar para fazer isso. Se a minha empresa é do Simples, eu nem poderia cobrar para fazer o registro para vocês, porque está na lei. O Simples, empresas contábeis que está no Simples, eu não posso cobrar o registro do MEI para registrar. Posso cobrar uma mensalidade, sim, de um determinado período, posso cobrar mensalidade, mas não o registro do MEI. Aqueles alertas que a gente colocou nas nossas redes sociais sobre Pix, cartão de crédito, também vale para o MEI? Com certeza absoluta. Esses são 2 vídeos que nós fizemos, que está dando uma repercussão muito grande, porém você tem que entender que o seu CPF e o seu CNPJ está vinculado ao seu CPF. Se você tem um cartão de crédito, por exemplo, e você recebe dinheiro no seu CPF e no seu CNPJ, fatalmente a Receita Federal vai somar os dois lá no final e vai acabar lhe excluindo do MEI retroativo. E aí você terá que pagar multa. Se você recebe Pix, é uma mistura de CPF com CNPJ, esse dinheiro a Receita sabe, porque está vinculado ao seu CPF. Quando você faz o registro de uma empresa, por exemplo, você não pode ter um outro CNPJ vinculado ao seu CPF, porque você é excluído do Simples. Então, você tem um único CPF com um único CNPJ vinculado a você. E todas as receitas, a Receita Federal está rastreando. Então, se o MEI tiver uma maquininha no CNPJ, no CPF, dando uma conta bancária, ele vai ter que cuidar com isso também. Exatamente isso. O que falo é você tem um cartão de crédito e você cobra o seu serviço. Aí você tem um outro cartão de crédito, uma outra maquininha de cartão de crédito, você cobra no seu CPF. A Receita Federal sabe, porque a entidade lá, o órgão que cuida do seu cartão, ele vai informar para a Receita Federal, seu CNPJ, o seu CPF, com o seu devido faturamento, receita que você teve no seu CPF e no seu CNPJ. Resumindo, um só. E isso você acaba sendo excluído retroativo. Certo? Adilson, e há algum outro alerta que a gente pode falar sobre os MEIs? O MEI é cuidar bastante com o faturamento. A gente já viu empresas do MEI que fatura 200, 300 mil reais e acha que não pega. Também nos nossos vídeos que a gente fala, tem pessoas que dizem que a gente está inventando coisas desse tipo de situação. Mas tudo que eu falei está dentro da lei, está dentro das declarações que a Receita Federal tem. Se a gente fala de um decrédito, por exemplo, é uma declaração de crédito, que é justamente a movimentação que você vai ter. Se você fala do PIX, é a Receita Federal que fiscaliza através do Banco Central. Então, todas as informações que a gente colocou é verídico e verdadeiro. E isso você tem que tomar alguns cuidados, porque é faturamento, e faturamento enseja tributação. E se você não tiver os devidos cuidados, você poderá arrumar uma conta meia cara para pagar no futuro. Então, o cuidado ele é imenso com o MEI. Não é só fazer, sair faturando, recebendo dinheiro no MEI, achando que está tudo certo. Não é assim que funciona. A Receita está rastreando e ela sabe de quanto você fatura. Bom, então a gente viu que o MEI é uma excelente opção para quem está começando. Claro, tem que ter aquele cuidado mensal, cuidado do faturamento. E quando começar a subir, pode passar para um simples, lucro presumido, ou quem pede, não é mesmo? Nada impede que você faça o seu MEI, se organize e faça da melhor maneira possível, já ter pensando em ter um faturamento maior, que aí você vai entrar no Simples, aí você vai ter que contratar um contador que vai cuidar da sua vida fiscal perante a Receita Federal e a sua também, porque muitas vezes a gente acaba pegando esse dinheiro da própria empresa e joga na nossa conta ou joga até na conta de um filho, achando que não vai pegar. Você sabe que hoje nasce o filho, ele já vem com o
com seu CPF registrado ao seu CPF, porque ele é seu filho, já está tudo vinculado. Não existe ninguém no Brasil que não tenha um CPF, porque todos já vêm com o registro pronto. Inclusive, será o único registro que nós vamos ter. Nos próximos 10, 15 anos, nós vamos ser eliminados todos os outros, a identidade, carteira de motorista, todas essas serão eliminadas. Vai ficar só o seu CPF vinculado como documento único no Brasil. Resultado, tudo que nós fizermos no nosso CPF, a Receita Federal vai estar sabendo. Muito obrigado, Edilson, pela conversa. Ficou muito claro todas as dúvidas sobre o MEI. Perfeito. Se tiver dúvida, deixe no card aqui embaixo as dúvidas, que nós responderemos vocês prontamente, dentro do possível, lógico. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que cuide com o seu CPF, cuide com o seu MEI, porque hoje é um só. Embora tenha 2 números, mas é um só. Agradeço de novo estar aqui. Muito obrigado a você que assistiu e até a próxima edição.